Quando eu estava no meu último ano do ensino médio, eu me toquei que pornografia era um problema real na minha vida. E pesquisando dicas de como parar, eu acabei descobrindo que existem milhares de sites, pessoas e movimentos que lutam contra a pornografia e que tomaram essa luta como um objetivo pessoal de vida. Antes, só instituições religiosas alertavam sobre moralismo sexual. Dá para dizer que o resto da sociedade se tocou desse problema depois de uns bons anos com internet de velocidade rápida o suficiente para reproduzir vídeos de internet, e aí mais alguns anos de exposição a conteúdo adulto. Até porque antes da internet era muito mais difícil que alguém tivesse essas dificuldades na vida, dificuldades relacionadas à pornografia, pela mesma não ser muito acessível. Antes da internet, o acesso de menores era extremamente limitado. No máximo, ele tinha uma revista que o pai ou os amigos dele usavam anteriormente, escondido, e que obviamente ele não podia ficar acumulando, senão ia dar muito na vista. Se você fosse adulto, você tinha que ir até uma loja no qual tinha uma interação social, ou seja, você teria que quebrar aquela barreira de bom mocismo quando as pessoas alheias te vissem, sabe? Quando você fosse no caixa pagar. E se alguém te visse comprando o filme, aquela pessoa, né, se você fosse pegando no ato, você ficaria sujeita a represálias. Nessas situações não dá para julgar a falta de atenção da sociedade sobre o problema, pois a gente não tinha um ambiente adequado para mostrar o quão nocivo era a pornografia. A minha indagação é sobre o, entre aspas, ganhos do movimento anti-pornografia. Como citado, existem diversos grupos que combatem isso há décadas, mas não precisa ser nenhum especialista no assunto para ver que as coisas só pioraram. No Brasil, por exemplo, cada dia que passa você tem mais putaria explícita em música e televisão. Parece que todo lugar tem alguma garota que pensa que vai ficar rica vendendo foto pelada. E tem até ator pornô fazendo comercial de lanchonete. É óbvio que hoje tem mais gente que sabe dos males da pornografia e muita gente que saiu dessa vida. Mas em compensação, quantos não entraram e se afundaram? Literalmente assuntos nojentos como clubes de swing e cuckold, a pequenos passos vão se tornando assuntos de conhecimento público. E cada vez aparecem mais defensores dessas aberrações. Você tem web prostituta fazendo merchandising na rua, botando outdoor para divulgar conteúdo dela. Não vou negar que as pessoas que têm o controle da pornografia têm muito mais recursos e ações do que esses movimentos sem financiamento nenhum, né, movimentos independentes. Mas ainda assim eu vejo que esses grupos anti-pornografia cometem alguns erros que comprometem a atenção das pessoas e que fazem com que o grupo não evolua muito. E é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E antes de começar propriamente com os argumentos, eu preciso afirmar mais uma vez que, caso você não tenha percebido, sim, pornografia é um problema. E eu preciso falar isso porque tem gente que vai assistir isso aqui e tem uma baixa capacidade de compreensão do que é dito. Até porque parece que se você não aprova tudo que um grupo faz, você automaticamente está contra ele. Então antes que venha alguém me chamar de coomer ou punheteiro nos comentários, é bom que isso fique bem claro. Não é porque você gosta de alguma coisa que você tem que defender e aplaudir tudo que aquela pessoa ou grupo faz, tá bom? Então não, eu não endosso o consumo de pornografia, ok? Especialmente no Brasil, a percepção que eu tenho é que as pessoas não sabem exatamente o porquê alguém acaba assistindo um filme adulto. E se você não sabe a razão pela qual uma coisa acontece, você não vai saber como impedir, assim como impedir casos semelhantes. Eu já vi comunista dizendo que filme pornô é degeneração capitalista, e que é assim que os detentores do dinheiro controlam as massas. Mas mesmo isso não é um consenso, pois eu já também vi gente comunista falando que pornografia e masturbação é um ato de revolução e que as regras sexuais que a gente tem é uma imposição reacionária. Como também há quem diga que a atriz pornô é membro da classe trabalhadora e que o problema é os grandes produtores tradicionais desse mercado, e que se você consumir coisa independente, e aqui independente lê-se aquelas coisas como Privacy ou OnlyFans, não só não tem problema, como você está contribuindo para a causa, entre aspas. Na gringa ele chama essas mulheres de sex workers. E eu já vi pessoas falando que o sistema que a gente vive é brutal, e que pornografia é mais uma das milhares de drogas que as pessoas usam para sair da realidade, tal qual álcool ou cigarro. Enfim, todos parecem ter uma razão definitiva sobre o porquê essas coisas acontecem, mas elas não conseguem pensar num plano de ação concreto contra essas causas. Falando de forma bem prática, algum grupo já conseguiu alguma vitória sobre qualquer senhor da pornografia? Algum grande site perdeu a relevância?
Alguém foi para a prisão em face de todo o mal que cometeu? E aqui não vale citar casos isolados onde alguém que produzia conteúdo se deu mal, porque com certeza essa pessoa já foi substituída e você nem percebeu. Se você assiste muita pornografia, provavelmente você já viu filmes de atrizes que já se mataram, né? Que já não estão mais entre nós. Mas que como tinha um impacto pequeno, falando do individual, você nem percebeu essa diferença. Tudo isso acontece porque até existe uma grande quantidade de pessoas querendo resolver esse problema, mas é uma massa dispersa. E o problema de uma massa dispersa com crenças diferentes é que você não consegue identificar o que está acontecendo de fato, sabe? Tanto que se você perguntar para essas pessoas quem está por trás da pornografia, as respostas vão ser as mais variadas possíveis, assim como as soluções. Ou seja, tem uma falta de coesão, e isso torna as pessoas incapazes de entender o que está acontecendo e, por consequência, pensar numa solução. A ação mais comum que esses grupos fazem é alertar e conscientizar. Agora, imaginando que você vai continuar, entre aspas, conscientizando a galera, porque essa é supostamente a melhor opção que você tem, eu já vou dizer o segundo erro que esse tipo de pessoa comete, que é na parte da propaganda. Toda pessoa, sem exceção, que fala mal de pornografia, ela afirma categoricamente que pornô é o pior problema do mundo e que todos os problemas vão ser resolvidos se você decidir fechar o zíper da tua calça. Seria uma boa discussão falar sobre as pessoas que consideramos bem-sucedidas, que acabaram entrando em outros vícios e que por causa disso viraram membros disfuncionais da sociedade. Mas esse não é o assunto do vídeo. Eu não me lembro muita coisa do primeiro vídeo que eu vi na vida, falando sobre malefício de pornô. Já faz muito tempo, inclusive. Mas sem sombra de dúvidas, uma frase que me marcou no primeiro vídeo que eu vi foi quando o narrador disse que a mente de uma pessoa que consome pornografia vai ficando igualzinha à mente de um dependente químico, de um viciado em cocaína, por exemplo. E eu não tô negando essa afirmação. Aparentemente ela tem um respaldo científico. Mas prestem atenção nessa frase. O narrador do vídeo, obviamente, ele apelou para tentar convencer que isso faz mal. Tipo, ó, olha só, se você continuar fazendo isso, você vai ficar igual um drogado. Quando você fala isso para uma pessoa de forma séria, uma pessoa que não enxerga a pornografia como um problema tão grave, a impressão que você passa é que eventualmente um viciado em pornografia vai ter o mesmo destino de um nóia, pois se o cérebro da pessoa vai ficando igual, você supõe que as ações dela também vai ficar. Aí eu te faço uma pergunta. Você já viu alguém que foi parar na rua de tanto assistir os X vídeos? Você conhece alguém que foi esfaqueado por um morador de rua e que o cara tinha virado um morador de rua, estava nessa situação porque viu muito Pornhub? Pois é, quando a pessoa se toca disso, a impressão que ela vai ter é que você está bitolado e no melhor dos cenários você só está fora da realidade e que a sua ideia é um absurdo. Isso se ela mesma não for uma viciada, pois se for ela pode pensar, pois bem, eu nunca fui parar na rua, matei ninguém, então obviamente esse cara está exagerando. Como dito, eu já tinha determinado para mim mesmo que isso era um problema e que eu queria parar. Mas se eu tivesse entrado naquele vídeo com a mente dividida, esperando que o autor do vídeo me convencesse do problema, assim que ele tivesse falado que eu ia ficar igual um drogado, eu teria começado a dar risada e fechado o vídeo. A comparação só teria sentido se a pornografia causasse um problema maior do que o das drogas. E se você acha que pornografia é um problema maior para a sociedade brasileira do que drogas e o tráfico organizado, tu pode fechar esse vídeo, pois você não tem a mínima noção da realidade, você não vai conseguir absorver o que eu tô falando. Pornografia, no geral, abre aspas, orificialização do sexo. Pega toda a visão que as pessoas tinham sobre sensualidade, charme e sedução, pré-sexo explícito e livre. Você percebia que as pessoas consideravam pornografia coisas muito mais amplas do que consideramos hoje em dia. Todas as vezes que alguma famosa chocou as pessoas no passado, como alguém vulgar ou sem pudor, eram com coisas que hoje a gente não acha nada demais. Pega uma propaganda de uma Madonna da vida, que ela tinha no auge dela. Não é nada pro dia de hoje, né? Ela era considerada uma mulher vulgar na época dela. Isso foi se perdendo conforme a gente também foi perdendo a sensibilidade das coisas. Como dito, hoje tudo são reduzidos a orifícios. Às vezes nem isso se você usar a desculpa do eu não tô incomodando ninguém. Sendo que tem muitas coisas que são pornografia e as pessoas simplesmente ignoram. No Brasil mesmo, o que é o funk se não é o sexo narrado?
Na sua rua já passou quantos carros com som alto tocando aquelas letras com um monte de cantor brocha falando como conseguiu fazer amor com uma mulher feia? Os caras não têm força na voz nenhuma e não conseguem manter uma relação sem usar algum tipo de droga como Tadala. O homem só pensa em sexo, mas quando ele finalmente tem a oportunidade, ele não consegue performar. Outra forma de pornografia que só agora poucas pessoas tiveram mais atenção é a pornografia literária. Essa é mais comum para mulheres, né? Mulheres leem pornografia e as pessoas nem se tocam que isso é um problema. Aqueles romances nojentos onde tem simulação de estudo, entre aspas, dominação, sadismo, por parte de psicopatas ou marginais. Qual o efeito que você acha que aquilo ali provoca na cabeça da mulher? Eu te garanto que muita mulher que fala em masculinidade tóxica lê esse tipo de coisa escondida. Se você é um homem comum e não consegue arranjar uma mulher decente, ou pelo menos no seu nível, é por causa disso. Dark Romance, onde às vezes envolve até bestialidade, é o que manipula a cabeça da mulher. E ela tira de lá um padrão irreal. Pornografia para os homens, Dark Romance para as mulheres. Se bem se eu me pergunto se Dark Romance não é pior, já que, por exemplo, você pode ler esse tipo de coisa em público que nada acontece, diferente de puxar um celular e assistir um Pornhub numa estação de metrô. Se você fica um tempo prolongado sem pornografia, você começa a sentir benefícios. Mas não é como se todos os problemas do mundo fossem resolvidos só por causa disso. Para a sua vida melhorar 100%, você teria que estar num grau de vício tão profundo que é tão viciado em crack a ter medo de você. Eu vou pegar um exemplo de um famoso que lutou muito tempo contra isso. Eu me refiro ao Terry Crews, o pai do Chris para os mais íntimos. Se você acompanha a vida pessoal dele, já tem um tempo que ele assumiu publicamente que por um tempo ele foi viciado em conteúdo adulto e que hoje ele não somente superou esse problema, como agora ele age em comum acordo com entidades que combatem esse vício. E ele vive falando dos benefícios que ele conseguiu depois que ele abandonou a prática. Mas, se você analisar a carreira dele, você vai perceber que a pornografia não congelou a vida dele totalmente. Ele ainda continuou fazendo filmes e trabalhando enquanto sofria com esse vício. É claro que uma vida ruim, segundo ele mesmo. O que eu tô querendo dizer é que a sua vida não tá uma merda única e exclusivamente porque você assiste pornô. E talvez até essa expectativa irreal é o que te impede de abandonar o vício de verdade. Se você acha que a solução para os seus problemas é você simplesmente parar, né? Parar de se masturbar, você vai ficar pensando mais naquilo. E a pior coisa que você pode fazer num combate de um vício é ficar pensando nele. A propaganda anti-pornografia no geral ela é ruim. Se você quer convencer alguém, deveria-se usar exemplos menos dramáticos, e mais exemplos concretos e reais. Nem a advertência de câncer fizeram as pessoas parar de fumar. Quem dirá virar um zumbi na frente da tela de um telefone.